Jesus diz em João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Então Jesus diz, as palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Se Espírito é que vivifica, entenda que por meio da minha palavra, você é tocado, alimentado no seu Espírito. Quando Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele está dizendo, o homem não é só carne, não é só matéria. Ele precisa do pão para alimentar isso aqui, sim. Mas como ele é um ser espiritual, ele precisa de um alimento espiritual. Qual é o alimento espiritual? A palavra de Deus. Isso significa que o seu espírito será nutrido, fortalecido. E eu diria mais, ele entra no lugar de percepção cada vez maior. Por quê? Por meio da palavra, além do fortalecimento espiritual, nosso entendimento é afetado. Consequentemente, o nosso comportamento é afetado a uma reação em cadeia. Romanos 7,14 diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, se eu quero quebrar a força da carne, eu preciso da lei de Deus, a palavra de Deus, que é espiritual, que toca, que ativa e vivifica o meu próprio espírito. Agora, a maioria dos crentes quer viver uma vida espiritual profunda, com pouca prática espiritual. Não tem a menor chance de você entrar no lugar de frutificação ou de um cristianismo profundo apenas gastando tempo com Deus uma vez por semana no culto. E isso uma vez por semana é relativo, porque a maioria não tem essa assiduidade toda. É a mesma coisa que o camarada diz, não, a cada 7, 15 dias eu vou para a academia e faço um treino. Eu digo, beleza, vai fazer diferença nenhuma ao longo do tempo. Nós precisamos entender que essas práticas, elas são parte de uma conduta diária, contínua. E qual o impacto que isso vai ter sobre nós? Agora, somado isso tudo, para a gente encerrar, eu quero concluir. Onde o jejum entra em tudo isso? O jejum é uma soma de um ataque frontal, diretivo, contra a natureza carnal, contra o comportamento animal, né? Uma atitude explícita de mortificação da carne, que associada às disciplinas espirituais, nos leva a um lugar de profunda percepção daquilo que Deus tem para nós no plano espiritual. O jejum é uma excelente ferramenta para se exercer autocontrole, domínio próprio. É um treinamento contínuo. É por isso que ele não deveria ser uma coisa tão esporádica ou totalmente ausente na nossa vida, como infelizmente acontece na vida de muito crente. Jesus diz em Mateus 6,16, quando jejuardes? Ele nunca disse se jejuardes. O jejum não foi tratado como uma opção. Ele deixou claro, eu espero isso de vocês. Porque ninguém orienta como fazer alguma coisa, a menos que espera que o orientado faça aquilo que ele está orientando fazer. Por que razão Jesus nos orientaria como jejuar, a menos que ele esperasse que nós jejuássemos? Aí você vê um monte de crente, até pregadores hoje em dia, atacando o jejum. Porque muitas vezes a melhor forma de justificar a sua negligência é inventar uma doutrina para isso. Então os caras falam assim, o jejum é coisa da lei, é do Antigo Testamento. Eu olho para essa turma e falo, que Bíblia vocês leem? Em Lucas 5, de 33 a 35, as pessoas questionam Jesus. Os discípulos de João Batista e dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Por que os seus não jejuam? Aliás, não só pergunto que os seus não jejuam, e diz, os seus comem e bebem. Jesus diz, enquanto o noivo estiver presente, os convidados para o casamento não vão jejuar. Mas quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Jesus garantiu que seus discípulos iriam jejuar. Quando? Ele diz, depois que o noivo for tirado. O que é que significa isso? Em todas as parábolas de Jesus, em todos os evangelhos, todas as vezes que ele usou a alegoria do noivo, ele estava falando de si. Então Jesus está dizendo, a partir do momento que eu for assunto aos céus, durante todos os dias da minha ausência, até o dia do meu glorioso retorno, esse é o tempo que vocês vão jejuar. Como é que o jejum não é para hoje? Agora, qual o significado de jejum? A palavra jejum, no grego do Novo Testamento, nestio, é uma palavra composta. Ne é um prefixo de negação. Estio é comer. Então, jejuar em essência significa não comer, não se alimentar. Só que com o tempo a palavra jejum virou sinônimo de qualquer tipo de abstinência. Aí está lendo uma matéria esportiva e vê o jornalista falando que determinado time está em jejum de campeonatos, de títulos. Daqui a pouco um determinado atacante está em jejum de gols. E essa ideia de abstinência geral, às vezes afeta a nossa vida cristã. Porque você vai ver muito crente dizendo, estou em jejum de rede social. E não estou falando contra. Mas as outras formas de abstinência, elas deveriam ser complementares e não substitutas do jejum de alimento. Pensa no ponto talvez mais crítico para o homem desde o início da humanidade.
Onde primeiro o homem cedeu e caiu à tentação, ao pecado lá no Éden? Comida. Por que que Esaú vendeu o direito de primogenitura? Por causa de um prato de comida. Por que que os israelitas, tirados da escravidão lá do Egito, com mão forte da parte de Deus, tiveram saudade do Egito? Números 11 diz, por causa da comida. Onde que Satanás primeiro atacou Jesus no deserto? Transforma essas pedras em pães. É lógico que o último Adão, diferente do primeiro, não ia cair. Mas pensa no assunto delicado, onde eu e você precisamos aprender a exercer autocontrole. Eu tenho falado isso para pastores e líderes em muitas ministrações por aí afora. Peguei essa frase emprestada de um outro colega. Eu falo, olha, tem pastor e líder ganhando guerra contra principado e potestade, perdendo para um brigadeiro. Eu chamei a atenção outro dia de uma pessoa na mesa, até porque eu falei, eu tenho um histórico. Eu sei de onde eu saí, eu sei como eu tenho vivido. Chamei a atenção, falei, não, mas é que eu não resisto. Mas essa pessoa falou isso, eu falei, então tudo bem se o seu cônjuge dizer que não resiste, se envolver com outra pessoa, de jeito nenhum. Eu falei, qual a diferença? Você não precisa se controlar numa área, ele tem que se controlar em outra. Quando nós começamos a relativizar o autocontrole, nós estamos abrindo espaço para algo que vem seduzindo devagar e que vai comprometendo a gente a longo prazo. O autocontrole tem que ser uma disciplina permanente. E o jejum, ele cria uma cultura de autocontrole. Mas é só isso? Não. Ele é intencionalmente uma modificação da carne. Gente, quem jejua com frequência testemunha as mesmas coisas. O centro de gravidade da terra puxa para baixo. Eu digo que o centro de gravidade do reino de Deus puxa para cima. Pensar as coisas são do alto, pensar nas coisas são de cima. O jejum te arranca da força daquilo que atrai para a terra. Ele começa a fazer você migrar para um outro centro de gravidade. Você passa a aspirar e desejar outras coisas. Quem jejua com frequência e regularidade testemunha as mesmas coisas. As coisas materiais perdem absurda e inexplicavelmente o seu valor, a sua importância. O coração fica blindado contra ofensa. Porque esse negócio de morder e devorar uns aos outros é comportamento animal. E de repente, eu e você precisamos perceber que há um lugar nessa prática. Mas o que Deus começou a me chamar a atenção. Lá no início eu contei qual foi a visão. Não estou aqui para pregar uma visão. A gente não vive em cima de experiência de outros. Eu só contei a visão para você entender o que me levou a estudar profundamente esse assunto durante 2 anos e meio. Para então, a partir do que a Bíblia diz, olhar e dizer, faz sentido aquilo? Faz. Mas foi aquela percepção, se você viver só para satisfazer essas gratificações e deleites, você nunca vai entrar na percepção desses outros deleites. Há quase 2 anos atrás, eu estava no primeiro semestre desse processo, já estava fazendo o 2º jejum prolongado, e um gigante espiritual dessa nação que eu respeito e admiro muito, ele me disse, Subirá, você é uma das pessoas que eu conheço que mais jejua. E eu queria te fazer uma pergunta. O que tem te levado com essa paixão, dedicação, recorrência, frequência a esse lugar? Respondi algo a ele que eu já falei aqui, mas não vou cansar de repetir. Falei, pastorzão, se o senhor me perguntasse isso aos 18 anos, quando eu já fazia de 3 a 7 dias de jejum na água quase todo mês, eu responderia que era fome pelo sobrenatural. Eu não queria um ministério com resultado só da força do braço. Eu queria ver o dedo de Deus. E eu não posso te negar que o jejum me deu acesso ao sobrenatural. Mas hoje eu olho para isso como efeito colateral, mera consequência. Um bom efeito colateral, mas mero efeito colateral. Ele falou, o que te move hoje? Falei, hoje o entendimento mudou. Eu falei para ele, o que me move é esse lugar. É a capacidade de perceber os deleites espirituais. Ele me olha e diz, me fala mais disso. Falei, pastorzão, para eu te explicar isso, eu vou te dar uma ilustração natural do que o jejum faz com o corpo. Você passa por uma limpeza, uma desintoxicação profunda. Agora estou falando de jejum prolongado. E a própria falta daquela enxurrada de tanto sabor diferente faz com que o seu paladar fique muito acurado. Quão acurado? Por exemplo, as pessoas dizem que a água não tem gosto. Quem faz jejum prolongado discorda. Dr. Aldo, que me acompanha em todos esses jejuns, sempre fica no meu pé. Hidrate-se, beba bastante água e de preferência um pH elevado, água alcalina. O problema é que quanto mais alto é o pH da água, mais salobre é o gosto. E às vezes tem hora que fica difícil lidar com aquele gosto ruim para ter a qualidade da água boa. Por outro lado, quando você pega uma água de pH baixo, que não é tão bom para o corpo, que não é alcalina, ela pode até não ter o sabor ruim, mas está faltando algo. Com a medida que quem faz jejum prolongado usa para resolver as duas coisas. Coloca limão na água. Nessa água de pH baixo, o limão vai alcalinizá-la.
nada de pH alto, vai mascarar o sabor que está difícil de beber. Aí falei, estou dizendo isso porque alguns dias atrás, nesse mesmo jejum, eu estava no outro evento, os pastores saíram da conferência, foram almoçar, e mesmo não comendo eu fui junto, porque queria o tempo de mesa, queria comunhão, o relacionamento. Um deles falou, Subirá, nós estamos incomodados de você ir com a gente em jejum. Eu falei, o problema é seu, eu não vou abrir mão desse tempo de comunhão. Mas para brincar com ele, eu falei assim, mas hoje é dia de banquete. Qual banquete? Eu estou confuso, está jejuando ou não está? Eu falei, não, é que hoje eu vou tomar água com gás com limão espremido. Então para quem está em jejum, é banquete, hoje é a recompensa. Aí a gente riu, chegamos lá, pediu limão. Falei pro garçom, quero uma água com gás e quero limão espremidos. Daqui a pouco ele traz um copo e vem trazer aquele copo pequenininho de pinga que eles dão quando você pede o limão espremido, que vem com meio ou no máximo um limão. Ele trouxe um copo maior cheio. Quando eu vi aquilo, pensei, acho que ele não me entendeu, nunca vi alguém trazer tanto limão. Pensei, ele deve ter achado que eu queria uma limonada. Então peguei e antes de reclamar, provei. Quando eu provei, dei um golinho, senti que estava doce. Falei, garçom, vem cá, eu acho que eu não me expliquei direito, você não entendeu, não sei o que houve. Mas não queria uma limonada, eu só queria o sumo do limão. Ele falou, mas isso é o sumo do limão, não é limonada. Falei, impossível, tá doce. Ele olha pra mim com a cara impressionante, diz, impossível. Digo eu, que vi o cara da cozinha espremer um monte de limão, só tem limão aí. Eu pensei, eu tô doido, eu pego e provo aquilo a segunda vez. Eu falei, tá doce. Ele diz, não pode, passou na minha frente curioso, me rouba o copo, deixa eu provar. E quando ele prova, uma cara de azedo. Diz, pelo amor de Deus, Subirá, não tem nada de doce nisso. Eu pensei, eu tô doido, eu pego de novo. E prova a terceira vez. Eu falo, tá doce. Ele pega para provar a segunda, achando que o doido é ele, e fala, tá azedo. Todo mundo na mesa entrou no tirateima, eu quase fiquei sem limão, porque todo mundo quis provar. Mas todo mundo fez cara de azedo. E eles estão dizendo, você tá doido, Luciano? E aí, só essa hora que eu lembrei, falei, o jejum. Eu conseguia perceber a frutose, o açúcar natural do limão, que ninguém conseguia perceber, porque o paladar estava muito apurado. Aonde eu quero chegar com isso? Muitas vezes eu estou ali com a Bíblia aberta, eu entro num modo que eu fico dizendo, meu Deus, isso sempre foi doce desse jeito, e eu é que não percebia. Às vezes, desses períodos de jejum, no tempo de oração e adoração, eu digo, Senhor, eu estou uma vida inteira te buscando, mas isso sempre foi doce desse jeito e eu é que não percebia. O Salmo 16:11 diz, na tua presença plenitude de alegria, a sua destra delícias perpétuas. Ele não diz que essa alegria plena é uma coisa etérea, um sentimento vago. Ele traduz isso na forma de deleites, de algo prático. E aí eu e você precisamos entender a aplicação disso. Uns dias depois desse episódio do limão, eu estou em outra refeição com pastores, e um deles pega de sobremesa uma salada de fruta. Para quem o limão é doce, você imagina as outras frutas? Mas aí eu vejo a criatura virar uma lata de leite condensado em cima, e eu começo a me remoer. Eu quero voar no pescoço dele, por cima da mesa, gritar com ele, dizer, não precisa, a fruta já é doce. A primeira eu me lembro de quando eu consumi açúcar e tinha perdido a capacidade de sentir o doce da fruta. Segundo, eu lembro que não adiantava os outros falar, até eu tirar e ver a diferença. E eu penso, não adianta eu brigar com ele aqui, mas eu estou simplesmente olhando para aquilo e pensando, tem muito cliente se entretendo com leite condensado e perdeu a capacidade de desfrutar o doce do jeito que Deus fez, e não consegue achar que isso vale a pena. Qual o caminho que eu e você precisamos para entrar nessa compreensão? O jejum tem um poder didático. Jesus cita em Mateus 4:4, no final do jejum, nem só de pão viverá o homem. Ele está citando Deuteronômio 8:3. O que é que Deus diz lá? O Senhor humilhou vocês, fez com que vocês tivessem fome, para que, indicativo de propósito, vocês compreendessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Existem aflições da alma, daquele seu lugar de satisfação. Existem certas privações que têm um poder didático de gerar percepção de algo espiritual que nós não estamos acessando. Aí você vai entender 1 Coríntios 7:5. Quando Paulo está falando que o marido e mulher não podem se privar, se negar um ao outro, ele está falando de intimidade sexual. Basicamente ele está dizendo que nessa área o casal cristão tem que estar em avivamento também. Mas ele diz assim, a não ser, a pausa, a única coisa que justifica, e dá uma exceção, diz a não ser, quando os dois de comum acordo, isso é importante,
resolvem se dedicar por um período de tempo à oração. O que é que Paulo está dizendo? E quando o casal está nesse avivamento não pode orar, não é isso que ele está falando. Ele está dizendo aqui, sua oração é mediana. Agora você quer entrar num lugar profundo, águas profundas, pausa o leite condensado para resgatar a percepção do doce da fruta. Muitos de nós estamos tentando viver a vida cristã num piloto automático, num senso de certo e errado, mas não estamos vivendo prazeres, deleites. Em agosto do ano passado eu estava no final de um desses períodos de jejuns, e Deus me visita no quarto da madrugada. De uma maneira que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Eu nunca senti tanto deleite, eu nunca senti tanto prazer, eu nunca senti tanta alegria na minha vida. Por que eu estou dizendo isso? Nessa mesma época, estava com 50 anos de idade, quero falar para mim, como é que está aí, depois de ter virado 50? Falei para ela, estou em crise. Ela falou, crise da meia idade? Falei, de jeito nenhum. Falei, estou feliz com tudo que eu vivi, com tudo que Deus tem nos dado em todas as áreas, sou profundamente grato a Deus. Ela falou, qual é a crise? Falei, amor, a gente passou anos da nossa vida querendo um monte de coisa que a gente não podia. Ela falou, é verdade. Falei, agora que a gente pode aquelas coisas que queria, eu não quero mais. Ela falou, mas isso é algum sinal de maturidade, deve ser bom. Eu falei, eu não vou discutir se é bom. A única coisa que me dói, eu falei para ela, porque nós perdemos tanto tempo querendo essas coisas, dando a elas mais importância do que elas deveriam ter. É quando você começa a entrar num lugar de saciedade em Deus, que o resto não importa. Aí você olha para apóstolos que eram presos, torturados, ameaçados, difamados por causa do evangelho, estavam cheios de alegria. E hoje os crentes não têm um terço do problema que eles tinham e estão o tempo todo deprimidos, porque eles estavam conectados a uma fonte que nós não estamos conectando como deveríamos. Quem está entendendo? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu posso te dizer que esse entendimento, que Deus me levou a mergulhar na palavra, buscar as respostas, que veio como consequência daquela visão, e tem afetado e mudado profundamente a minha vida. Honestamente falando, de um impacto prático, eu colocaria sem sombra de dúvida que a compreensão e a aplicação prática desse princípio está no top 5 de todas as coisas que mais afetaram a minha vida. E o meu desejo e a minha oração, eu sei que nós temos crentes em todos os níveis de maturidade aqui. Tem gente que acabou de converter, e não significa que você já não possa ser ensinado sobre essas coisas. Tem outros que já têm mais tempo de caminhada e uma capacidade de digerir algo melhor. Eu lembro de coisas que eu ouvia no início da caminhada que eram indigestas, e que depois eu entendi a sua importância. Mas mesmo correndo esse risco de toda vez que a gente mexe em algo mais profundo, você tem pessoas que estão em dietas diferentes, a que está no leite como criança, que já está no alimento sólido. Eu acredito que em qualquer nível de maturidade nós estamos, a fome por Deus precisa ser provocada, a paixão pelo Senhor. Nós não queremos ser um povo que adota um comportamento religioso, nós queremos ser um povo que comunga com Deus em níveis profundos. E não existe nada tão necessário como quebrar o comportamento animal. Eu não estou falando de viver naquele modo de obras da carne pecaminoso. Deus me mostrou isso. Todas as minhas gratificações e realizações estavam só dentro do limite do permitido, do lícito. Mas de alguma forma a supervalorização dessas coisas está nos impedindo de entender o que é que nos aguarda do lado de cá. Quando Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto e diz, ele te recompensará. A maioria de nós acha que a recompensa é a resposta a um pedido de oração. Será que essa é a recompensa do secreto? Deus está dizendo, fecha a tua porta só, está dizendo, desliga dos outros, esquece do resto.
Ele está dizendo: vem se perder na minha presença. A recompensa é Ele. Não é o que Ele fará diante do que nós estamos pedindo. Isso tem uma importância bem menor. A recompensa é Ele. Se eu pudesse voltar lá atrás, no início da caminhada cristã, que eu estou compartilhando com vocês hoje, eu queria que fosse uma das primeiras coisas que eu pudesse ter entendido. E eu espero que de alguma forma isso te ajude. Não vim te apontar o dedo, não vim jogar pedra em você. E acredito que nem Deus nos trouxe aqui para simplesmente dizer: seu animal, por que é que você não está agindo direito comigo? Eu creio que o amor dele, e eu acho que você consegue perceber a doçura da presença dele, desse lugar. O amor dele está nos chamando. Uma das coisas que mexeu comigo naquela experiência, quando a glória de Deus entrou no meu quarto, eu estava agradecendo a Deus o tempo do jejum. Minha mulher, meus 2 filhos tinham decidido me acompanhar, vários dos irmãos aqui da igreja. E eu falei para Deus, Deus, ter gente fazendo 40 dias não é comum. Ter famílias inteiras, esse bando de gente. Eu lembro que eu falei para Deus: isso é histórico. E eu falei para Deus: eu nem chamei ninguém. Quando eu falei: eu nem chamei ninguém, o Senhor falou comigo: quem chamou fui eu. Eu tenho percebido que há um chamado, há uma convocação de Deus para esse tempo, para que a gente se perca nesse lugar da presença dele. Alguém tem que tomar esse microfone de mim e terminar essa reunião. Mas eu quero fazer uma breve oração. Pai, te pedimos que aquilo que o Senhor começou aqui agora não termine com essa reunião. Eu quero abençoar cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar, aqueles que nos acompanham por meio da transmissão ou mesmo de uma gravação posterior. Nós oramos que esse ambiente também os toque, que a tua presença também os toque, e que haja não só percepção, mas capacidade de correspondência ao teu chamado. Oramos que o teu sopro de vida nos toque, que nenhum de nós saia daqui apenas com informação para processar ou digerir, mas que nós possamos sair debaixo de um despertamento dos céus. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.